Rudá, fugitivo e em busca da verdade, descobre que Molina está vivo e decide arriscar tudo para salvar Viola, sua amada, que cai nas mãos do vilão. Mas quando uma traição inesperada coloca os dois em perigo, o Caiçara precisa de mais do que coragem. Ele precisa encontrar a chave que pode provar sua inocência antes que seja tarde demais. Conseguirá ele salvar Viola e revelar os segredos de Molina? Descubra agora. Mas antes, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e me conte. Será que Rudá vai conseguir derrotar Molina? Rudá corre pela mata fechada, o som de seus passos abafado pela terra úmida. O coração bate forte no peito, ainda acelerado pela fuga mal sucedida. Ele não pode perder mais tempo. A cada segundo que passa, a distância entre ele e Molina diminui. O vilão está lá, escondido, mas vivo, pronto para colocar fim à sua luta. Eu sei onde ele está. Só preciso achar o jeito de chegar até ele. Rudá murmura, a mente fervilhando de planos e possibilidades. Ele respira fundo, forçando-se a manter o foco. Mas não é só Molina que ele tem que enfrentar, é também o erro que cometeu ao confiar em Viola. A imagem de Viola aparece em sua mente, tão viva quanto o som do vento entre as árvores. A mocinha, esperançosa, havia lhe pedido para fugir com ela. Juntos, pensaram que a liberdade estava ao alcance. Mas o que ele não sabia era que aquele plano, com toda a boa intenção, seria a chave para o maior perigo que ela já enfrentou. Não tem como voltar atrás. Agora, tenho que garantir que ela esteja a salvo. De repente, um som vindo das árvores ao longe faz Rudá parar. Ele se agacha rapidamente, respirando fundo, observando tudo ao redor. A tensão é palpável, o medo escorrendo pelas costas, mas ele não pode hesitar. O que se passa dentro de sua cabeça é uma mistura de culpa e urgência. Viola, fica bem. Eu vou dar um jeito. Rudá se levanta com pressa, os olhos fixos na trilha à frente. Ele sabe que a única chance de salvar Viola agora é encontrar Molina antes que ele a destrua completamente. Mas, ao olhar para o horizonte, algo dentro de Rudá aperta. E se eu não conseguir? A dúvida o assombra por um momento, mas a decisão já está tomada. Ele vai seguir em frente, não importa o que aconteça. A única coisa que importa agora é resgatar Viola e pôr fim a essa história de uma vez por todas. Enquanto ele avança na trilha, um som familiar e aterrador, de passos pesados, ecoa atrás dele. Rudá respira fundo, o suor escorrendo pela testa enquanto ele se aproxima da beirada do iate. O vento balança as ondas com força, mas sua mente está ainda mais turbinada pela adrenalina. Ele não pode hesitar, não pode perder a chance. Ao pisar no convés, a sensação de estar tão perto do objetivo o toma. Só mais um passo, só mais um. Ele repete mentalmente, tentando controlar os nervos. O iate é grande, luxuoso, com detalhes dourados e amplas janelas de vidro que oferecem uma vista impressionante do mar. Mas Rudá não se importa com isso. O que ele quer, o que ele precisa, é encontrar Molina. Ele sabe que o vilão está ali, escondido, longe dos olhos da polícia, e isso não vai durar muito tempo. Ele se esconde atrás de uma coluna, os passos leves, a respiração controlada. Então, ele ouve o som de uma conversa. Vozes abafadas, mas reconhecíveis. Eu não posso deixar ele viver. A voz de Molina soa como um veneno, carregada de raiva e desprezo. Rudá engole seco. Ele não esperava ouvir aquilo. O que Molina sabe? O que ele está planejando? Seu sangue ferve, mas ele se força a se manter em silêncio, a se concentrar no objetivo. Calma, o plano está quase pronto. Ele não vai escapar. A voz que responde é baixa e estranha, talvez um dos capangas de Molina. Rudá franze a testa, seu instinto lhe dizendo que não pode mais esperar. Se continuar ouvindo, será tarde demais. Ele tem que agir.
A adrenalina toma conta de seu corpo, o coração batendo forte, como se fosse saltar pela garganta. Ele se move rápido, sem fazer barulho, até encontrar a entrada para o interior do iate. Mas quando ele entra, o que encontra não é nada do que ele esperava. De longe, um brilho metálico o chama a atenção. Um toque de celular. Antes que ele tenha tempo de reagir, a figura de Molina aparece à sua frente, com uma arma em punho, a mão firme, o olhar frio. Você deveria ter ficado quieto, Rudá. Molina diz, o sorriso de um predador se formando em seu rosto. Rudá não hesita. O corpo se move, mas o som do disparo corta o ar e ele se vê jogado no mar. Rudá está em plena fuga, respirando com dificuldade, enquanto o som das ondas e do motor do barco preenchem seus ouvidos. Molina acelera o barco sem pensar duas vezes, sua mente ocupada com um único pensamento: atropelar o Caissara. Rudá sabe que se puder colocar suas mãos no pendrive, terá a chave para sua liberdade. A polícia não vai mais atrás dele, mas a verdade ainda está lá, guardada em um pequeno dispositivo que pode mudar tudo. Mercia deve saber onde está. Só preciso chegar até ela. Ele murmura entre os dentes, os olhos fixos no caminho à frente. Cada quilômetro que passa é uma aposta. O vento bate forte no seu rosto, mas nada parece deter Rudá. Sua missão está clara, e a culpa pelo que aconteceu com Viola e a urgência em provar sua inocência a mantém em movimento. A moto corta o vento com agilidade e ele desvia de alguns carros, indo na direção de uma área mais afastada. Ele já não tem medo de ser reconhecido. O novo visual, a barba bem feita e as roupas novas foram o suficiente para despistar quem quer que o procure. Mas ele sabe que o maior perigo não está em ser encontrado. O verdadeiro risco é o que Mércia pode estar escondendo, e isso o deixa inquieto. Agora, nada pode me parar. A frase ecoa em sua cabeça, mas a dúvida logo vem à tona. Ele puxa os freios da moto e faz uma curva, indo em direção a um lugar afastado. Está chegando perto de onde acha que a resposta pode estar. O sentimento de vingança e a necessidade de justiça o fazem acelerar mais. Ele precisa de respostas e sabe que o pendrive que contém as imagens que mostram quem realmente matou Molina é a chave. A missão se tornou mais que uma questão de liberdade, é sobre fazer a justiça acontecer, nem que para isso ele precise arriscar tudo. A moto para na entrada de um terreno fechado. Rudá olha em volta, observa os arredores e respira fundo. Ele está prestes a dar um passo crucial, mas um som familiar interrompe seus pensamentos. Alguém está se aproximando. Você acha que vai encontrar o que Rudá? A voz de Gavião, seu ex-colega de cela, quebra o silêncio e Rudá congela. A tensão no ar é palpável. O que Gavião está fazendo ali? Viola está quase lá, o coração batendo forte enquanto ela caminha em direção à praia do sonho. As ondas batem na areia, mas o som daquelas ondas é abafado pelo tumulto em sua mente. O lugar onde ela e Rudá haviam trocado o primeiro beijo está ali, bem à sua frente, mas ela sabe que não pode demorar. O plano é simples: chegar até ali, esperar por Rudá e então fugir. Mas o destino parece querer brincar com ela. Eu vou conseguir. Eu confio nele. Ele vai aparecer. Viola sussurra para si mesma, mais para se convencer do que para acreditar. Ela segura a mochila com os poucos pertences que conseguiu juntar e olha em volta, tentando não pensar no medo que sente. A incerteza lhe consome por dentro. O plano estava pronto, mas não as circunstâncias. Molina está por aí e ela sabe que a qualquer momento pode ser pega. O vento sopra forte, bagunçando seus cabelos, e ela sente que o tempo está se esgotando. O lugar parece solitário, mas ela sabe que não pode vacilar. Então, antes que consiga se dar conta, a sombra de um homem surge atrás dela. Achei você. A voz é baixa,
quase um sussurro. Viola se vira rápido, mas já é tarde demais. O capanga de Messia, com o olhar ameaçador, a imobiliza antes que ela consiga reagir. Ela tenta gritar, mas a mão dele tapa sua boca com firmeza. A sensação de pânico sobe como uma onda, mas ela não pode perder a compostura. Você não vai conseguir, ela tenta dizer, mas a pressão do capanga é demais. O lenço, embebido em um líquido forte, é pressionado contra seu rosto e tudo se apaga rapidamente. Viola cai nos braços do homem, sem forças. E enquanto a escuridão a envolve, ela não pode deixar de se perguntar: onde está Rudá? Lá na praia, o silêncio volta a tomar conta do ambiente. A última imagem de Viola, antes de desmaiar, é a do céu sem estrelas. E um pensamento a atormenta. Será que Rudá vai chegar a tempo? Mas o que Viola não sabe é que Rudá, a essa altura, enfrenta uma batalha própria. Rudá acelera a moto, os pneus cortando a estrada com precisão. A mente dele está tão focada quanto o motor da moto que ruge sob suas pernas. O recado de Gavião ecoa em sua cabeça e ele não consegue mais ignorar o que está acontecendo. O que você está fazendo aqui, Gavião? A pergunta não sai da sua cabeça, mas ele sabe que não tem tempo para distrações. Viola precisa dele e o recado que Gavião traz não pode esperar. Ele segue com mais velocidade, as sombras da noite começando a se alongar. Seu destino está claro, mas o caminho é tortuoso e cheio de riscos. Com o rosto marcado pelas sombras da estrada, Rudá começa a perceber que a fuga não será tão simples. Ele precisa se infiltrar, encontrar uma maneira de chegar até Molina e descobrir de uma vez por todas o que o vilão está escondendo. Você não vai me enganar, Molina. Eu vou acabar com isso. Ele diz em voz baixa, determinado, quase como se falasse com o próprio vilão. A estrada faz uma curva brusca e se aproxima de uma estrada secundária. O terreno é irregular e ele percebe que está se afastando dos olhos da cidade. Ele não se importa, a adrenalina o impulsiona. Precisa encontrar o pendrive. É o único caminho para sua liberdade, a única chance de salvar Viola e provar sua inocência. À medida que avança, o vento aumenta, mas o que chama sua atenção é a sensação de estar sendo seguido. Ele vira o rosto, mas não vê ninguém. Não pode ser. Ele pensa, apertando o guidão da moto. Está começando a sentir a pressão, a tensão. A moto começa a subir uma ladeira e logo ele se vê diante de uma mansão isolada. A dúvida o invade, mas ele não hesita. Aqui deve ser. Ele dá a última olhada em volta e estaciona. A porta da mansão está entreaberta. Ele desce da moto, olhando ao redor, atento a cada detalhe. Não tem mais volta. A missão está em suas mãos. Mas, antes de entrar, ele recebe uma mensagem. Viola está em perigo. O celular vibra e ele engole em seco. O medo aperta o peito, mas não é o medo que o impede. Pelo contrário, ele está mais determinado do que nunca. Agora, tudo o que importa é chegar até ela antes que seja tarde demais. Ele respira fundo e dá o primeiro passo. Isis joga uma bomba que destrói Cristiano. Michelle está grávida de Daniel. Enquanto ele se afunda na fúria e na dúvida, Isis paga caro por sua língua afiada. Pois Lady não perdoa. Mas e agora? Com a verdade exposta e um crime nas sombras, quem realmente sairá vencedor deste jogo? Descubra agora! Mas antes, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Isis encara Cristiano com um sorriso venenoso, sentindo o gosto da destruição prestes a acontecer. O brilho nos olhos dela não é de alegria, mas de puro sadismo. Ela se aproxima devagar, cada passo ecoando no silêncio carregado de tensão. Ah, Cristiano, você não faz ideia do que estão escondendo de você, né? Ela solta uma risada baixa, como quem saboreia cada palavra antes de pronunciá-la. Cristiano estreita os olhos, os músculos retesados. Ele já conhece bem Isis o suficiente para saber que nada sai da boca dela sem segundas intenções.
Que joguinho é esse agora? O que você quer? Isis inclina a cabeça, como se estivesse decidindo a melhor maneira de espetá-lo. Depois de um breve suspense, ela solta a bomba. Michelle está grávida. Mas não de você, é do Daniel. O tempo parece parar. Cristiano pisca, como se seu cérebro recusasse processar o que acabou de ouvir. O impacto é um soco invisível no estômago. O ar pesa, o peito aperta. Você está mentindo. A voz dele sai firme, mas há uma rachadura ali, um tremor que denuncia a incerteza. Isis gargalha, se divertindo com o tormento dele. Ah, amor, se eu quisesse mentir, inventava uma história bem melhor, não acha? Mas essa é a verdade. E acredite, foi bem fácil para Michelle te enganar. Cristiano passa a mão no rosto, tentando organizar os pensamentos. Ira, traição, dor. Tudo se mistura dentro dele, um turbilhão pronto para explodir. Mas e se for verdade? E se todo esse tempo ele foi só um idiota nas mãos deles? Você está inventando isso só para me destruir. Isis cruza os braços, inclinando o corpo para frente, sussurrando no ouvido dele. Eu nem precisei. Você já está destruído. Cristiano dá um passo para trás ofegante. A dúvida já foi plantada, crescendo como uma erva daninha na mente dele. Isis, satisfeita, observa seu trabalho, mas ainda não acabou. Ela se vira, pronta para lançar mais veneno, sem perceber que sua própria sombra está prestes a se tornar sua maior ameaça. O peito de Cristiano sobe e desce rápido. Ele anda em círculos, passa a mão no rosto, fecha os punhos. A cabeça está a mil. O veneno que Isis despejou agora corre pelas veias dele, queimando cada certeza que um dia teve. Isso não pode ser verdade, ele murmura, tentando se agarrar à própria negação. Mas as palavras de Isis estão ali, repetindo sem parar na mente dele. Michelle está grávida do Daniel. Uma frase simples, mas que desmorona tudo ao redor. De repente, ele se vira e soca a parede com força. O barulho seco ecoa pelo quarto. Desgraçada! Ela me fez de idiota esse tempo todo? A dor lateja na mão, mas é insignificante perto do que está sentindo por dentro. O coração martela, a respiração pesa. Ele precisa ouvir isso da boca de Michelle. Precisa encarar ela, ver nos olhos dela se isso tudo é verdade ou se Isis está só jogando sujo. Mas e se for verdade? Se Michelle realmente escondeu isso dele? Se ela escolheu outro homem enquanto ele achava que tinha alguma chance? A dúvida é um monstro que cresce, devora, consome. Ele fecha os olhos e vê flashes de momentos que até minutos atrás pareciam insignificantes. Pequenos gestos, olhares desviados, pausas nas conversas. Cristiano balança a cabeça, tentando afastar as imagens. Não, eu não posso simplesmente aceitar isso. Não sem confrontar Michelle. Pegando as chaves, ele sai de casa com passos pesados. O peito inflado de mágoa, as mãos tremendo de raiva. O que quer que aconteça agora, ele precisa de respostas. E Michelle vai ter que encarar a verdade. A noite cai pesada, abafada. Um silêncio estranho se espalha pela mansão, enquanto Isis caminha pelos corredores com passos calculados. O gosto da vitória ainda está fresco na boca dela. A bomba que jogou em Cristiano fez estrago. Um estrago delicioso de assistir. Mas ela não percebe que tem olhos a observando. Olhos frios. Olhos de predador. Lady está ali, nas sombras, imóvel. A expressão neutra, mas o olhar mortal. Ela sabe que Isis foi longe demais. E agora não há espaço para erros. Isis entra no quarto sem perceber nada. Vai direto para o espelho, ajeita os cabelos, se olha com aquele sorriso de quem acha que está no controle. Coitado do Cristiano. Tão previsível. Ela ri sozinha, mas a risada morre rápido quando percebe um reflexo atrás dela. O frio percorre sua espinha. Lentamente, ela se vira e dá de cara com Lady. O que você quer? Isis estreita os olhos, tentando esconder o desconforto. Lady não responde de imediato. Ela dá um passo à frente.
lenta, metódica. O salto ecoa no chão como um relógio fazendo a contagem regressiva. Você falou demais, Isis. A voz dela é baixa, mas carregada de algo sombrio. Isis engole seco. Pela primeira vez, o jogo não tá na mão dela. Relaxa, foi só uma brincadeirinha. Ela tenta rir, mas soa fraco. Lady continua avançando. O olhar fixo, sem piscar. E agora você precisa pagar o preço. O coração de Isis dispara. Ela dá um passo para trás, esbarra na penteadeira. A ameaça tá ali, real, na frente dela. Espera, a gente pode resolver isso. Mas Lady já tomou sua decisão. E quando avança de vez, o silêncio da mansão é rasgado por um grito sufocado. O destino de Isis está selado. E enquanto a escuridão envolve o quarto, uma outra verdade está prestes a vir à tona. O sol invade o quarto devagar, trazendo com ele uma brisa suave. Michelle acorda sentindo o calor de um abraço apertado ao seu redor. O cheiro familiar de Daniel acalma seu coração, como se por um instante todo o caos lá fora não existisse. Ela respira fundo, aproveitando o momento, mas logo sua mente traz de volta a tempestade que se formou nos últimos dias. Cristiano sabe, e a essa altura, o estrago já está feito. Tá tudo bem? Daniel pergunta, percebendo a tensão nos olhos dela. Michelle encara ele por um segundo, buscando segurança naquele olhar que sempre a protegeu. Não sei. Cristiano deve estar me odiando agora. Daniel passa a mão pelos cabelos, suspira. Ele sabia que esse momento chegaria, mas não imaginava que seria desse jeito, com Isis jogando a verdade no ventilador da pior forma possível. Você não deve nada para ele, Michelle. A gente tentou evitar machucar o Cristiano, mas agora... Ela se senta na cama, abraçando a própria barriga ainda discreta, mas que carrega uma nova vida. Uma nova história. Agora não tem mais volta, né? Daniel segura a mão dela firme. Não, mas tem um começo. E eu tô aqui, com você. Sempre. Os olhos de Michelle brilham com um misto de medo e esperança. O futuro é incerto, mas naquele momento nos braços de Daniel, ela sente que pela primeira vez está exatamente onde deveria estar. Só que o passado nunca desaparece tão fácil. E enquanto Michelle tenta seguir em frente, um novo fantasma do que ficou para trás está prestes a ressurgir. Trote violento de Robson acaba mal. Hugo é tomado pelo medo após uma revelação chocante, enquanto Diana percebe que algo estranho está acontecendo. Gael se vê pressionado por um pedido absurdo, sem saber como reagir. Mas o que Robinson tem a ver com tudo isso? E até onde essa história pode chegar? Descubra agora! Hugo atravessa os corredores do hospital com passos apressados, o rosto pálido, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. O mal-estar que sentiu nos últimos dias só aumenta, e a ansiedade faz o estômago revirar. Ele tenta manter a calma, mas a cabeça gira com pensamentos sombrios. Assim que entra no consultório, o médico folheia alguns papéis e encara Hugo com um olhar neutro. Seus primeiros exames estão normais, mas quero que faça uma ressonância, diz o doutor, empurrando a requisição para frente dele. Só para termos certeza de que está tudo bem, Hugo assente, tentando disfarçar o medo que cresce dentro dele. O que seria tão grave para precisar de uma ressonância? Ele sai do consultório com o coração apertado, sem imaginar que essa simples recomendação vai virar sua vida de cabeça para baixo. Do outro lado da cidade, Robson esfrega as mãos, satisfeito com o plano que começa a se desenrolar. Ele já conseguiu o que queria, acesso a uma funcionária da clínica, uma peça-chave no jogo sujo que pretende jogar. Com algumas palavras bem escolhidas e um punhado de promessas vazias, ele a convence a trocar os exames verdadeiros por um laudo adulterado. É coisa simples, ninguém vai notar, ele garante, entregando um envelope lacrado. Só faz isso e te garanto que ninguém nunca vai desconfiar. A funcionária hesita por um instante, mas acaba aceitando. Na manhã seguinte,
O exame falsificado já está pronto e, como planejado, é colocado entre os pertences de Gael sem que ninguém perceba. Horas depois, Gael chega em casa, largando a chave sobre a mesa. O olhar bate no envelope branco esquecido no sofá. Ele franze a testa, pega o papel e, por um impulso, decide abrir. Assim que os olhos percorrem o laudo, o ar some dos pulmões. Não, isso não pode ser real, ele murmura, a mão tremendo. O nome de Hugo está estampado no topo da folha, seguido de um diagnóstico devastador. Aneurisma cerebral em estágio avançado. O chão parece se abrir sob seus pés. Ele precisa contar para o amigo. Mas como dizer isso sem destruí-lo completamente? Gael encara o papel nas mãos, sentindo o coração martelar no peito. O ar da sala parece pesado, sufocante. Ele passa a mão no rosto, tentando organizar os pensamentos. Como ele vai contar uma coisa dessas pro Hugo? Como se fala para um amigo que a vida dele tá por um fio? Do outro lado da cidade, Hugo já está inquieto. Desde que saiu do hospital, um pressentimento ruim gruda nele como uma sombra. Quando Gael liga pedindo para ele ir até sua casa, a ansiedade só piora. Minutos depois, ele chega e encontra o amigo com uma expressão fechada, segurando um envelope. O que foi? Tá com uma cara. Hugo aponta desconfiado. Gael respira fundo, tentando achar as palavras certas, mas tudo que sai é um suspiro pesado. Ele entrega o exame pro amigo, que franze a testa e abre o papel com pressa. Os olhos de Hugo percorrem as linhas rapidamente. De repente, a cor foge do rosto dele. As mãos começam a tremer. O peito sobe e desce rápido. Aneurisma? Isso tá errado, só pode. A voz dele falha, como se o chão tivesse sumido. Eu não posso morrer agora, Gael. Gael sente um nó na garganta, mas tenta manter a calma. Calma, Hugo. Às vezes esses exames erram. Vamos procurar outro médico, ver direito isso. Mas Hugo já não está ouvindo. O coração dele dispara. O suor escorre pela testa. O medo toma conta, esmagando qualquer pensamento lógico. A cabeça dele enche de imagens de Diana sozinha, vulnerável e nos braços de outro homem. E a Diana, meu Deus, e se eu morrer? Ele se levanta de supetão, passando as mãos no cabelo. Ela vai refazer a vida, vai casar com outro. Não, não, não! Os olhos dele brilham com um desespero quase insano. E de repente, uma ideia maluca surge na cabeça dele. Algo que só alguém completamente apavorado poderia pensar. Ele se vira para Gael, o olhar febril, e solta a frase que mudaria tudo. Me promete uma coisa. Hugo encara Gael como se sua vida dependesse daquela resposta. O peito sobe e desce rápido. O olhar febril, fixo no amigo esperando. Gael sente um arrepio subir pela espinha. Me promete, Gael. Não deixa a Diana casar com outro se eu morrer. A voz de Hugo treme, mas está carregada de desespero. Gael pisca algumas vezes, tentando entender se ouviu direito. O quê? Ele solta uma risada nervosa, balançando a cabeça. Cara, você tá falando sério? Hugo avança um passo, segurando o ombro do amigo com força. Seríssimo! Eu não quero que outro cara toque nela, que cuide dela. Eu prefiro morrer de novo do que saber que isso vai acontecer. Gael se afasta um pouco, passa a mão no rosto, tentando processar o absurdo. Hugo, pelo amor de Deus, você tá em choque. Isso não faz sentido nenhum. Diana tem direito de seguir a vida dela. Não! Hugo grita, os olhos arregalados. Ela é minha esposa, Gael. Minha! Você não entende? Se eu não estiver aqui, alguém tem que impedir que ela fique com outro. E esse alguém é você. O silêncio pesa no ar. Gael sente o estômago embrulhar. Nunca viu o amigo assim, fora de si desse jeito. Ele tenta falar alguma coisa, mas a boca fica seca. Hugo, por outro lado, respira pesado, como se tivesse tomado a decisão mais importante da vida.
Ele encara Gael como se implorasse. Me promete, Gael. Jura que vai impedir isso. Gael abre a boca para responder, mas trava. Como ele pode fazer uma promessa dessas? Como dizer não sem destruir Hugo ainda mais? O que ele diz agora pode mudar tudo. Gael sente o peso do olhar de Hugo como se fosse uma tonelada esmagando seu peito. O amigo está ali, na frente dele, esperando uma resposta, com os olhos brilhando de desespero. O pedido é absurdo, surreal. Mas como negar sem piorar a situação? Hugo, cara, isso não faz sentido. Gael solta, tentando manter a calma. Eu entendo que você tá com medo, mas a Diana tem a vida dela. Ela tem direito de ser feliz. Hugo aperta os punhos, a respiração ofegante. Feliz com outro homem? É isso que você tá dizendo? Ele dá um passo para frente, a voz carregada de indignação. Eu vou morrer, Gael. Morrer! E você quer que eu aceite que ela vá seguir a vida como se nada tivesse acontecido? Gael fecha os olhos por um segundo, tentando encontrar paciência. Não é isso, ele suspira. Mas ninguém pode controlar o futuro Hugo. Nem eu, nem você. Hugo solta um riso seco, sem humor. Ah, pode sim. E você vai me ajudar com isso? Gael arregala os olhos. O quê? Como assim? Hugo passa a mão no cabelo, andando de um lado para o outro. A mente dele trabalha rápido, procurando uma solução que faça sentido dentro da loucura que tomou conta dele. Até que, de repente, ele para e encara Gael de novo. Se eu morrer, ele fala devagar, como se as palavras tivessem peso. Você tem que prometer que vai fazer de tudo para ela não se envolver com ninguém. Se precisar, inventa coisa, afasta qualquer um que chegar perto, mas não deixa ela seguir em frente. Gael sente um frio na espinha. Aquilo já passou de um pedido desesperado. Hugo tá obcecado. Cara, olha o que você tá falando. E isso não tá certo. Gael tenta argumentar. Mas Hugo nem ouve. Ele já tá afundado demais no próprio medo. Na cabeça dele, a única coisa que importa agora é garantir que Diana nunca, jamais, ame outro homem. Me promete, Gael, ou eu não vou ter paz nem depois que eu morrer. Gael engole em seco. Ele sabe que está diante de uma situação sem saída. Se negar, Hugo pode perder completamente o controle. Mas se aceitar, pode estar se metendo num problema muito maior do que imagina. E antes que ele possa tomar uma decisão, uma batida forte na porta interrompe o momento, fazendo os dois se virarem de supetão. A batida forte na porta faz Hugo e Gael se sobressaltarem. O silêncio pesado que dominava o ambiente se quebra de repente, trazendo um arrepio estranho. Gael encara o amigo por um instante, depois se vira e caminha devagar até a porta. Quando abre, dá de cara com Diana. O que está acontecendo aqui? Ela entra sem esperar convite, os olhos passeando de um para o outro. Eu liguei para o Hugo 1 milhão de vezes e nada. Hugo tenta disfarçar o nervosismo, mas está pálido, as mãos tremendo. Ele força um sorriso, mas a voz sai falha. Nada, meu amor. Só estava conversando com o Gael sobre umas coisas. Diana franze a testa, sentindo que tem algo errado. Ela olha para o marido com atenção, depois para Gael, que evita encará-la diretamente. Tá tudo bem mesmo? Ela insiste, cruzando os braços. Hugo engole seco. O medo ainda tá ali, pulsando dentro dele. O pensamento de Diana nos braços de outro, depois que ele partir, queima sua mente como uma chama descontrolada. Ele aperta os punhos, se segurando para não soltar tudo de uma vez. Gael percebe. Ele vê nos olhos do amigo que a obsessão só está crescendo, se transformando numa paranoia perigosa. Hugo... Gael começa, tentando mudar o rumo da conversa. A gente precisa resolver isso com calma, sem precipitação. Mas Hugo não escuta. O olhar dele está fixo em Diana, como se estivesse gravando cada detalhe dela na memória. Como se estivesse se despedindo. E então, sem aviso, ele a puxa para perto, segurando o rosto dela entre as mãos. Me promete uma coisa, Diana. Ela arregala os olhos,
surpresa com a intensidade do toque dele. O quê? Hugo respira fundo, o coração martelando. Que você nunca vai amar outro homem. Nunca! Diana sente um frio na espinha. O que está acontecendo aqui? Por que Hugo está falando desse jeito, como se estivesse à beira de um precipício? Gael assiste a cena em silêncio, o peito apertado. Ele sabe que a verdade está prestes a explodir. A mentira do exame não vai durar para sempre. E quando tudo vier à tona, as consequências podem ser devastadoras. Rudá descobre que Molina forjou a própria morte e que sua prisão foi uma armação. Mas a verdade tem um preço alto. Com a ajuda de Edinho, ele encara um plano de fuga perigoso enquanto Viola luta para provar sua inocência. Mas será que ele está fugindo para se salvar? Ou caindo numa armadilha ainda maior? Descubra agora! Rudá está sentado no canto da cela, a cabeça baixa, os pensamentos embaralhados. O cheiro de ferro e umidade impregna o ar, e as vozes dos outros presos soam como um zunido distante. Meses se passaram desde que ele foi jogado ali, acusado injustamente. O tempo o transformou numa sombra do que já foi, mas o fogo dentro dele se recusa a apagar. Uma chama persistente, teimosa. De repente, um barulho interrompe seus devaneios. O ranger metálico da porta anuncia a chegada de um carcereiro. Visita! Grunhe ele sem emoção. Rudá levanta devagar, sentindo cada músculo protestar. Quando atravessa os corredores escuros, um nó aperta sua garganta. Viola. Só pode ser ela. E é. Do outro lado do vidro, a jovem guerreira o encara, os olhos brilhando com um misto de esperança e urgência. Ela aperta o telefone contra o ouvido, a voz carregada de emoção. Rudá, eu juro que tô perto de descobrir a verdade. Você precisa aguentar mais um pouco. Ele respira fundo, tentando absorver aquelas palavras. Mas como? Como aguentar quando cada dia aqui dentro parece uma sentença de morte? Viola, eu tô preso num pesadelo. E se essa verdade nunca aparecer? E se Mavi tiver vencido? Ela nega com a cabeça, os lábios tremendo. Molina tá vivo, Rudá. Eu sinto. E eu vou provar. A afirmação bate nele como uma onda forte. Molina vivo? É loucura. Mas no fundo, algo pulsa em seu peito. E se for verdade? Antes que possa responder, um tumulto explode do outro lado do pátio. Gritos, passos apressados, um empurra-empurra nervoso. O carcereiro se aproxima, impaciente. Acabou a visita! Anda! Viola tenta protestar, mas a ligação já foi cortada. Rudá é puxado de volta para sua cela, mas desta vez, seu coração bate diferente. Uma fagulha se acende, uma inquietação que ele não sabe explicar. E é então que, ao dobrar o corredor, seu olhar cruza com o de um preso de aparência desconfiada. Um homem franzino de sorriso torto, que o encara como se já soubesse de algo. Você é Rudá, né? A voz arranhada soa num tom quase divertido. Acho que a gente precisa trocar uma ideia. Rudá franze a testa. Quem diabos é esse cara? E o que ele sabe? Rudá encara o homem à sua frente. O tal Edinho tem um olhar esperto, desconfiado, como alguém que já viu e ouviu mais do que devia. O barulho das celas se fechando ecoa pelo corredor. Mas a voz dele chega baixa, certeira. Molina não tá morto. A frase sai como uma lâmina atravessando o silêncio. Rudá congela. Seu coração dispara e um calor estranho sobe pelo corpo. Ele se inclina, quase sem perceber, os olhos cravados no rosto de Edinho. O que você disse? Edinho sorri de lado, satisfeito com o impacto que causou, e se aproxima um pouco, falando num tom que só eles podem ouvir. O corpo que enterraram não era dele. Molina enganou todo mundo. Rudá sente o chão fugir. Como assim? Era impossível. Mas ao mesmo tempo, fazia sentido. Viola sempre acreditou que tinha algo errado. E se tudo fosse uma grande armação? Como você sabe disso? A voz sai rouca, carregada de desconfiança.
Edinho se encosta na parede, os olhos varrendo o corredor, atento a qualquer movimento estranho. Porque eu estava lá, parceiro. Eu vi. Molina tinha um plano e seguiu até o fim. O cara não morreu, só desapareceu. Rudá passa a mão no rosto, tentando processar. Se isso for verdade, então quer dizer que ele está apodrecendo ali dentro por um crime que nunca existiu. Um gosto amargo sobe na garganta. E por que você está me contando isso agora? Edinho solta uma risada seca. Porque nada nesse mundo é de graça, irmão. O tom deixa claro. Aquela conversa tem um preço. Mas antes que Rudá possa perguntar qual é, um alvoroço começa no corredor. Passos apressados, vozes tensas. O clima no presídio muda num piscar de olhos. Parece que o circo vai pegar fogo hoje. Edinho murmura, cruzando os braços. Rudá desvia o olhar para o corredor, sentindo que algo grande está para acontecer. Algo que pode mudar tudo. Rudá encara Edinho, o peito subindo e descendo rápido. A informação que acabou de ouvir ainda martela na cabeça. Molina vivo. O nome pesa como uma âncora no fundo do estômago. Você tá brincando com a minha cara, né? Ele avança um passo, o sangue fervendo. Me fala agora, que história é essa? Edinho nem se mexe. O sorriso torto ainda tá lá, mas os olhos ficam frios, calculistas. Eu já falei. Molina não morreu. Mas saber disso não é de graça, parceiro. Rudá cerra os punhos. Ele já viu esse tipo antes. No presídio, informação vale mais que dinheiro. E Edinho sabe disso. O que você quer? O outro dá um passo para trás, se apoiando na parede como se tivesse todo o tempo do mundo. Ainda tô pensando, mas quando eu decidir, você vai saber. Antes que Rudá possa responder, um estrondo corta o ar. Um baque surdo, seco. Ele vira o rosto no reflexo e vê dois presos se embolando perto da grade. A confusão estoura num piscar de olhos. Gritos, empurrões. Os carcereiros correm para o meio do tumulto. É a brecha perfeita. Edinho agarra o braço de Rudá e puxa para um canto mais escuro do corredor. A voz dele vem baixa e rápida. Olha, eu posso te contar tudo, mas você tem que me ajudar antes. Rudá solta o braço com força. Ajudar como? Edinho olha para os lados, certificando-se de que ninguém está ouvindo. Então se aproxima, quase sussurrando. Tem um plano de fuga rolando. Eu posso te colocar nele. Rudá sente o coração dar um salto no peito. Fuga? Ele nunca tinha pensado nisso. Nunca quis fugir. Mas agora tudo parece diferente. Se Molina está vivo, então alguém precisa encontrá-lo. Alguém precisa acabar com essa farsa. Edinho encara Rudá, esperando uma resposta. O caos ainda ecoa pelo pátio, os gritos misturados ao barulho das celas se fechando. E aí, parceiro? Tá dentro ou não? Rudá sente o ar preso no peito. Fuga. A palavra martela na cabeça dele como um tambor. Nunca pensou nisso, nunca quis ser um fugitivo. Mas agora é diferente. Se Molina tá vivo, se tudo foi uma farsa, então ele precisa sair dali. Precisa provar sua inocência. Edinho percebe a hesitação e dá um passo à frente, os olhos brilhando com a adrenalina da proposta. É agora ou nunca, parceiro. A gente tem tudo esquematizado. Só falta decidir quem vai junto. Rudá encara o chão, o coração batendo forte. Se topar, pode ser a única chance de sair dali e fazer justiça. Mas também pode ser uma armadilha. E se der errado? A voz dele sai rouca, quase num sussurro. Edinho dá de ombros, um sorriso torto no rosto. Aí a gente morre tentando. Antes que Rudá possa responder, um alvoroço explode no corredor. Gritos, passos apressados. Algo grande está acontecendo. Ele se vira no reflexo e vê dois guardas correndo para o pátio. Um deles grita alguma coisa no rádio. Edinho solta uma risada baixa. Parece que começou. Rudá sente os pelos da nuca arrepiarem. Tudo está acontecendo rápido demais. Mas ele sabe que não tem mais tempo para pensar. Ou ele entra no jogo, ou fica ali para sempre. A porta da cela range.
Edinho se inclina, os olhos faiscando. Então, parceiro, qual vai ser?